Isso nós consideramos Boa noite a todos. Uma invasão. Então vamos fazer a nossa paz e harmonia. Nós vamos falar hoje da porta estreita, é o tema da nossa noite. Sejam bem-vindos, os amigos que estão aqui pela primeira vez, os irmãos que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É uma gratidão imensa a Deus e a Jesus de estarmos aqui. E não devemos permitir jamais que o desequilíbrio faça parte da nossa vida. Eu sou Hélio Paiva, estou aqui todos os meses, uma vez ao mês, né, realizando o trabalho. É uma gratidão imensa ter essa oportunidade, né, de estar aqui no Armos e Harmonia Chico Xavier, sempre realizando esse trabalho. Estamos aqui pelo Facebook, pelo Instagram também é difícil hoje, está meio travado aqui, mas já sendo transmitido, tem os amigos que não podem comparecer, que estão em casa, e nós fazemos o trabalho de divulgação, né? Então sejam todos muito bem-vindos, já estão chegando os amigos aqui, temos o pessoal de Portugal aqui, o Jaime Wagner, o Marco Valentim Graneg, então nosso irmão que vai marcar para nós aqui o nome das pessoas que vão chegando, Ana Lúcia, o pessoal do Rio aqui presentes, tem bastante amigos que estão sempre compartilhando conosco esses momentos. Nós iniciamos nossa palestra, como sempre, fazendo a nossa vibração inicial, equilibrando nossos chakras, nossos centros de força, entrando em contato íntimo com esses mentores amigos, para que possamos ter um momento de paz na nossa vida. Esse momento é apenas nosso, esse momento de reequilibrar as nossas forças, de estarmos tranquilos, para nessa hora que hora e pouco que estejamos aqui, possamos recarregar nossas baterias, entrando em contato com esses mentores amigos, sabendo que a vida lá fora é uma vida mais difícil, onde estamos em contato com irmãos que infelizmente estão em desequilíbrio. É importante que nós estejamos equilibrados para seguirmos em frente nessa encarnação. A porta larga, lá fora, é muito ampla, e nós seguimos a porta estreita, que é o tema dessa noite. Ainda é muito difícil, porque demanda paciência, demanda amor ao próximo, demanda perdão, demanda muitas necessidades que nós, como espíritos imortais, necessitamos, mas que a nossa pequenez espiritual ainda, reencarnada nesse planeta de expiação e provas, necessitamos ainda colocar em prática, mas que ainda temos nossas limitações. E são essas limitações que nós devemos procurar diminuir ao longo da nossa vida. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos. O mentor dessa casa, o nosso irmão querido Chico Xavier, autorização para iniciar mais esse encontro, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, que nós possamos estar juntos sempre nessa busca pelo nosso crescimento espiritual. O tema de hoje, como eu disse, é a porta estreita, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, que está no item 3 a 5 desse Evangelho. A passagem estreita, ela nos passa uma ideia de algo apertado, sofrível, difícil de ser transposto. Aliás, eu sempre gosto de comentar que quando nós estamos reencarnando, nós já passamos por uma porta estreita. O nosso reencarne já, não é verdade? Já nascemos né, em algo estreito, já nascemos muitas vezes até com fórceps, né, que muitos irmãos às vezes nem querem retornar, porque muitas vezes as provas são difíceis, aqueles partos difíceis, e às vezes esses partos seguem na nossa vida, dependendo das condições que nós reencarnamos e as provas que nos propomos a cumprir. Pelo que vejo, nós passamos por uma prova nem tão difícil assim, que nós estamos aqui em condição de andar, de falar, de ouvir, não é isso? De interagir, mas muitos irmãos nossos reencarnam em condições muito difíceis, em condições muito sofríveis, em condições muito
né, sofríveis mesmo, muito difíceis, que nós olhamos e meu Deus, né, com limitações várias, crianças que já reencarnam com limitações já desde o nascimento. Então nós sabemos a dificuldade, mas dificuldades essas que nós escolhemos antes de retornar para cá. Porque nós pedimos essas provas, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, como eu sempre gosto de frisar. Porque nem todos que reencarnam em condição de limitação estão realmente resgatando, muitas vezes estão pedindo para vir daquela forma, visando, né, acelerar a evolução. Mas como o Chico falou, a grande maioria somos mesmo seres que reencarnamos aqui, com limitações e com provas a cumprir. O Marcos Valentim Granelli vai marcar, você está marcando para mim, está marcando os nomes, gente, eu não consigo falar com todo mundo que está aqui na live, mas no final eu falo o nome de todos, tá bom, gente? É diferente da live que eu faço na minha casa às terças, que eu consigo falar com todos, aqui não dá, tá bom? Então, quando vamos passar por uma porta estreita, nós imaginamos muitas vezes, teremos que até que nos virar de lado, né, passar naquela, né, aquela fresta, e essa luta para nós vencermos as imperfeições e as dificuldades que passamos é muito difícil. Que seria nós atingirmos a angelitude, né? Procurando a melhor forma de vencer aquele empecilho e obstáculo, né? O oposto da porta estreita é a porta larga, que nós vamos falar mais adiante, né? Então, nós procurando a melhor forma de vencer o empecilho e obstáculo que surge no nosso caminho, que nós somos poucos, e que algumas vezes nos machucamos a tentar transpor aqui no objetivo também. Mas essa mensagem não está relacionada a uma porta física, não é isso? Né? De madeira ou qualquer outro material, mas relacionado ao espírito, não é verdade? Está relacionada a nós como espíritos imortais que somos. Está relacionado a isso, né? Então, essa porta estreita é muito difícil, está relacionada às nossas imperfeições. Nós combatemos essas imperfeições e vencemos, né? E seguimos o caminho reto, o que é muito difícil ainda, né? De abandonar ideias negativas, é isso, né? De julgamentos, enfim, né? Eu seguimos o caminho da porta larga, é muito mais fácil, né? Que é a porta da facilidade, né? Nem sempre foi assim, né? Na atualidade essa escolha está se tornando muito mais difícil, porque principalmente para a nossa juventude, não é verdade? Por isso traz muita alegria quando eu vejo jovens, quando eu vejo pessoas jovens, eu fazer uma palestra, tem crianças, tem jovens, eu fico muito feliz, né? Porque me traz muita alegria, porque a gente vai realizar uma palestra e é importante que tenham jovens e crianças entre o público, é sinal que nem tudo está perdido. Porque é muito importante a religiosidade. Religiosidade, família, isso é muito importante, né? Porque essa é a porta estreita, um jovem, uma jovem, né? Escolher estar em uma instituição religiosa, né? Muitas vezes acompanhado dos pais, que vêm as crianças, os jovens, né? Ou mesmo sozinhos, né? Vêm até a instituição. Podia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, né? No shopping, enfim, né? Fumando narguilé, que está na moda, não é verdade? Gente, é dessa forma. Então, o que acontece? Quando a gente vê que as pessoas estão se interessando pela religiosidade, é muito importante. Eu falo sempre nas palestras, eu estou velhinho, daqui a pouco eu não consigo mais fazer, nós temos que ter alguém que nos substitua, que siga o trabalho, que siga fazendo o que nós fazemos. Vai aqui, vai ali, falamos ali, né? Trabalho de instituição espírita, a maioria dos trabalho mais no Centro Espírita de Irmão X, a maioria de nós voluntários trabalhamos 2 dias por semana, até 3, por não ter voluntários. Não dá para trabalhar todo mundo, se cada dia for um, não dá tempo. Quando eu iniciei na oratória do Centro Espírita Irmão X, nós tínhamos 3 horários, na semana eu estava conversando com o pessoal, eram 3 salões de evangelho ao mesmo tempo. Tinha o salão do espiritual, do CH, que é Chocanino, e o salão principal. Então, cada horário tinha 3 oradores. Aí eu falei outro dia, se fosse votar isso hoje, nem sei se teríamos oradores suficientes para fazer todo o trabalho. Porque lá tem dia que tem 4 horários, tipo na sexta-feira, que é dia de desobsessão. Então, talvez nem tivesse oradores suficientes seriam 12 em um dia.
parece que está diminuindo a frequência, hoje nós temos só um salão trabalhando. Mas, o que acontece? Tem muitas instituições hoje que foram abertas, né, o pessoal se espalha, cada um vai para outra instituição, mas não é que está diminuindo. E Chico Xavier falou assim, muitos morões juntos não fazem boa cerca. Para quem não sabe o que é morão, morão é aquele negócio que tem de distância em distância para fazer uma cerca de arame farpado. Trazendo para a linguagem de hoje, que Chico falou em 1940, né? É um prédio, né? Que tem que ter uma coluna aqui, outra ali, outra ali. Se as colunas ficarem todas juntas, o prédio não se sustenta. E a sustentação da doutrina é isso, da religiosidade né? Os morões, eles se espalhando. Por que Chico falou isso? Porque certa vez um casal aqui de São Paulo foi lá até Minas Gerais, falou, nós queríamos ficar aqui com você, Chico. Aqui em Uberaba, falou, não, meus irmãos, muitos morões juntos não fazem boa cerca, vocês têm que ficar lá, um lá, outro lá, que é para divulgar em vários lugares. Por isso que ele disse isso, entendeu? Então, queria todo mundo ficar junto. Não, nós todos juntos aqui não vai resolver nada, nós temos que estarmos separados. É assim que deve ser, cada um fazendo o seu trabalho em um determinado local, né? Então, felizmente, muitos dos nossos jovens estão escondendo a porta larga. E é sempre assim. Eu também já fui jovem, né? Todos nós, né? A gente sempre opta pela porta larga, é onde eu falo sempre. Aí entra a família, por isso é importante a família. Que o jovem pense para a porta larga, mas tem que ter uma família equilibrada, ter uma mãe, um pai que ele ama, e que ele respeita e fala, não vou fazer. Às vezes nem é por mim, não faço porque eu respeito os meus pais. Mas quando ele não tem ninguém para dar de exemplo, ele vai para a porta larga. O pai já não é um bom exemplo, às vezes o pai já está até no presídio, a mãe não liga. Fala, não tenho ninguém a dar exemplo, minha mãe não liga para mim mesma, não faço. Por isso que a família é básica, é importante, né? Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, que está no Evangelho. Espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Da porta larga. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Porta estreita, ela é nos conter diante de situações em que, se agimos sem pensar, nos utilizando apenas o nosso instinto esse que nós temos, desde que somos criados, mas que, se não bem controlado, como diz no Evangelho, é um cavalo mal dirigido. Então nós temos que nos equilibrar, né? Podemos adquirir débitos que podem atravessar encarnações por um momento de desequilíbrio, quando nos deixamos levar pelo instinto, né? Então, e pagar o mal com o bem, na porta estreita. Evitarmos guardar rancor. É fácil? Não, né? A porta estreita significa procurar cumprir as leis de Deus. Essa é a porta estreita. Perdoar, mas perdoar se humilhar o ofensor. Nos aperfeiçoar, evitar os vícios, mais ainda abandonar se os temos, porque vencer vícios é muito difícil para nós, né? E não estou falando apenas de vícios de consumo de substâncias, mas os vícios do orgulho, da vaidade, do julgamento, é muito difícil, né? Então, a porta larga é fácil de ser transposta, muito mais do que a porta estreita. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Essas paixões, por ser traduzidas em diversas formas de vício, como eu disse, né? Como eu disse, estou falando apenas de vício de álcool, jogos ou qualquer outra substância viciante, mas o nosso comportamento, vícios de julgamento, respondemos sem pensar, ofendendo ao outro, não apenas a estranhos, porque às vezes aos estranhos nós não respondemos, nós não sabemos a sua reação, né? Mas dentro do nosso teto mesmo, dentro dos nossos, no interior dos nossos. Infelizmente, o que ocorre muito. Hoje eu estava ouvindo uma estatística muito negativa, que me veio agora à mente, na Rádio Bandeirantes, falando dos feminicídios, que esse ano teve um recorde de feminicídio no primeiro semestre desse ano, infelizmente. É aquele comportamento negativo no interior dos lares. Fora do meu lar eu sou uma pessoa, do meu lar eu sou outra. E acaba por acontecer esses fatos tão deprimentes, tão difíceis de ser aceitos, né? Porque é o perdão, eu perdoo, mas eu perdoo de novo, eu perdoo mais uma vez,
e chega um momento que, de tanto perdoar e não, às vezes, me afastar, acaba acontecendo esses fatos. Até pela pessoa não ter oportunidade de até se afastar daquele ambiente, por necessidade, por ser dependente daquela situação. Às vezes, por isso não podemos julgar, mas por que não foi embora? Por que não fez isso ou por que não fez aquilo? Nós não sabemos da vida das pessoas. Nós não sabemos o que a pessoa está vivendo. Por que ela não tomou aquela atitude? Por isso que as leis têm que existir. Existem, mas não são respeitadas. Desde quando as leis, né? As leis são sempre renovadas, né? Cada dia se cria um parágrafo novo. A única lei que não muda nunca são as leis de Deus. Desde que foram criadas, elas são imutáveis. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é muito importante que nós não procuremos adentrar por essa porta larga, né? Então, estreita é a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que pouco se dispõe a fazer. Continuando, que está no Evangelho. Né? É comum essa convocação. Quem quiser que me aceite como eu sou, né? E pronto, se não está contente, não é verdade? Nós queremos que nos aceite como nós somos, às vezes não nos propomos a mudança, a nos reformarmos, a mudar nossas atitudes, continuar pela porta larga, né? Não transpormos as portas estreitas. Né? Essas fases costumam ser comuns, né? No interior dos lares, principalmente, né? A dificuldade de reconhecer que está errado. Nós reconhecemos fora, mas não dos nossos lares. Porque ainda existe muita ignorância e incompreensão. Muitos que sustentam um lar pensam que devem ser suportados, sem reclamações e opiniões. Hoje, felizmente, isso está mudando, mas antes era muito mais assim. Eu falei, acabou. Ninguém tem direito de dizer nada, eu sou a verdade. Então, a porta estreita é reconhecer que se deve procurar conviver naquele ambiente, mesmo que em algum momento se esteja com a razão. Não é assim? Nos calar, mesmo que estejamos com a razão, evitando discussões que não levam a nada. Nos calar, sabendo que nós estamos corretos, é a porta mais estreita que existe. É ou não é? É. Eu sei que eu estou certo, mas eu vou me calar, vou deixar do jeito que está e vou me conter e vou me recolher. Essa é a nossa maior dificuldade. Em sabermos que estamos certos, mas nós nos calarmos, evitarmos confrontos, discussões. Essa é a parte mais difícil. Quando falam algo de nós que nós sabemos que não temos aquela culpa, que não somos aquilo que estão dizendo de nós. E olha só, nos preocupamos. Estão dizendo algo de mim, que eu sei que eu não sou aquilo, por que eu me preocupo tanto? Não é verdade? Eu não sou isso que estão dizendo, mas eu fico me desgastando com isso. E é natural do ser humano. Realmente dói demais. Mas aí que a doutrina espírita entra e nos fala. Nós somos seres reencarnantes. Por que eu estou passando por isso? Talvez eu esteja revendo situações de outras encarnações que eu possa ter feito o mesmo e hoje eu estou recebendo de volta. Não fiz nessa encarnação, mas posso ter feito em outras, porque eu sou um ser reencarnante. Eu sou um espírito em evolução. Então, quando acontecem esses fatos, vamos pensar assim: deixa quieto. Se eu não fiz, estão fazendo comigo, podemos ter a certeza, eu mereço. E se eu não mereço, e se eu suportar aquilo, estou semeando para a minha próxima encarnação. Estou semeando bons frutos, estou conseguindo me conter meu instinto, aquela vontade de dizer algo ofensivo de volta. Essa é a parte mais difícil. A porta estreita é isso, é nós nos contermos, nos calar. Né? A porta larga é a discussão, as ofensas, a devolução de ofensa para outra ofensa. Como é que acaba? Acaba em situação difícil. Né? Pode terminar muitas vezes em violência extrema, ou não. Sim, né? Eles devem evitar, porque quando ocorre uma agressão física, fica muito mais difícil. Não apenas física. As palavras, e nós sabemos disso, muitas vezes, né, elas podem ferir muito mais que a agressão física. Existem palavras e ofensas que nos ferem mais do que uma agressão física. Fica gravado no nosso espírito, na nossa mente. Enfim, às vezes,
esquecemos ou pensamos que esquecemos aquela situação, mas depois de um período acontece algo semelhante, ou aquela mesma pessoa falando alguma coisa, nós devolvemos, nós ficamos com aquilo guardado. E guardar essas coisas não é bom, mas é difícil nós jogarmos fora. Eu não quero guardar isso, a gente pensa que esqueceu, mas nós não esquecemos. Quando nós temos oportunidade, muitas vezes nós devolvemos. Décadas depois, não é no mesmo dia, no mesmo mês, não. Nós guardamos aquilo conosco, né? Tal estado da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação e provas, nela predomina o mal. Predomina o mal, né? A gente fala, nossa, mas se o mal ainda predomina nesse planeta. E tem planetas como o planeta Terra, que são planetas de expiação e provas. É muito triste, né? Quando apresenta esse tema, e outros também, quando leio o tal estado de seres humanos, né? Que fala no Evangelho. E me lembro que esse Evangelho foi escrito há 161 anos. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos observar que, infelizmente, pouco ou nada mudou. Né? Principalmente no que diz respeito à predominância do mal. Dá a impressão que até piorou, né? Nossa, como está difícil, né? Quando ouvimos a palavra mal, nos vem assim aquela ideia de assassinatos, de pessoas que cometem atos que não são praticados por todos, né? Abusivos ao extremo. Mas o mal é qualquer atitude que não está de acordo com as leis de Deus. O que Jesus falou para nós? Em Mateus 21, capítulo 21, versículo 22, ele fala assim: pois eu digo que todo que se irá contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca, que era a expressão que se cuspia de lado, falando mal de alguém, né? Será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá condenação no fogo do inferno. Jesus falava fogo do inferno, mas, gente, pelo amor de Deus, Jesus não falava dessa forma. Hoje, se ele usasse essa palavra, seria para que aquele povo entendesse o que ele estava dizendo, porque essas palavras eram comuns no tempo de Jesus. Então, como ele falava, assim como nas parábolas, ele tinha que usar o palavreado daquele tempo para que eles entendessem o que ele estava dizendo. Porque Jesus já sabia muito bem que o fogo do inferno, né, não faz sentido, ele veio para dizer que Deus era bom, que Deus é bom e que Deus nos dá toda oportunidade e nos perdoa. Então ninguém vai ser jogado no fogo do inferno eterno. Teremos que resgatar nossas dificuldades pela escolha da porta larga, mas não vamos ficar eternamente lá no inferno, como se diz, né? Então, é a forma de Jesus usar. E mesmo também por causa das traduções, porque as traduções, o vocabulário era muito restrito naquele tempo, então muitas palavras e muitas traduções foram feitas para a palavra de Jesus, o aramaico, que ele falava, mas era assim, poucas palavras, não era tão rico quanto hoje. Então, as palavras eram traduzidas de uma forma mais simples, então muitas palavras são meio que estranhas ao nosso ouvido. Né? Então, ele trouxe para nós um Deus diferente, que jamais faria isso conosco. Né? Devido à dificuldade do vocabulário daquele tempo. Né? E era usada largamente pelo povo essa palavra. Né? Eram comuns naquele tempo. Você lembra da novela O Clone? Vocês gostaram de novela, né? Do Tio Agri, né? Então, ele sempre falava assim, vai queimar no fogo do inferno, né? Ele falava assim, no mármore do inferno, não é isso? Ele falava, vai queimar no mármore do inferno se fizer isso. Então é bem comum aquele palavreado daquele povo, né? Porque a novela correu naquela região, né? Então ele falava, no mármore do inferno, quer dizer, era comum aquela palavra, aquele tipo de colocação, né? Então, tipo, você vai sofrer no futuro, né? Não quer dizer que usava a palavra do inferno como uma punição no futuro, mas não é exatamente um lugar circunscrito, né? Então, Jesus quis dizer com essas palavras é que devemos evitar qualquer ofensa ao próximo, por menor que seja. O que pensamos que seja pequena, porque sempre medimos o que nós dissemos ao outro de acordo com o que imaginamos ser normal para nós. E cada um de nós tem um registro, cada um de nós tem uma forma de traduzir as coisas. Cada um de nós é um espírito diferente, é um espírito individual. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa para alguém pensando que nós estamos ofendendo, mas às vezes, dependendo do que aquela pessoa já passou, já viveu, é uma ofensa para ela, que para nossa, a pessoa se ofendeu com isso que eu falei, não é nada tão importante assim, mas para a pessoa é assim, como ao contrário também. Às vezes a pessoa diz algo para nós, às vezes sem má intenção, e nós às vezes nos ofendemos, porque aquilo nos faz lembrar, às vezes, fatos que nós vivemos anteriormente, né? Alguma situação negativa que nós vivemos. Então, nada é pequeno, né? Em relação ao outro.
Que às vezes o que é normal para mim não é normal para o outro. É o contrário também, né? Que frequentar a porta estreita, principalmente, nos abster da prática do mal. Não faça próximo, não gostaria que me fizessem. Essa é a base da convivência. O que Jesus falou para nós, e simplificou, né? Os 10 mandamentos, apenas 2. E esse é um deles. Né? Faça próximo, não gostaria que me fosse feito. Eu quero que faz para mim, não. Então não vou fazer para o outro. Então a porta estreita é basicamente amar a quem não nos ama. Mas como amar a quem não simpatiza, né? Eu me prejudicou. Não consigo mesmo, que é o quê? É difícil? Claro que é difícil. Vamos lembrar que o amor a que Jesus nos convida a praticar não é o mesmo amor que nós dispensamos àqueles que amamos de coração. Não é? Este amar é não desejar mal, deixando que o universo cumpra o seu papel. Porque o universo sempre cumpre o seu papel. O universo é Deus. Né? Então, tudo que nós fizermos, o que fizerem contra nós, nós reveremos que nós fizemos contra o outro, assim como quem fez contra nós vai rever também. Não tem como não revermos isso. Em algum momento, se receberá de volta o mal que nos foi feito. E mais ainda, nós não sabemos se o mal que estamos sofrendo hoje já não é reflexo de um mal que nós fizemos lá atrás. Não somos espíritos reencarnantes? Ou não? Sim. Então nós não sabemos. O que eu estou passando hoje pode ser que eu esteja apenas resgatando o que eu fiz lá atrás. Porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos, ou o que fomos lá atrás, ou o que fizemos lá atrás. Por isso que é bom que nós procuramos deixar de lado. Como diz Jesus, não é trazer a pessoa para passear conosco. Né? Nós sabemos que a pessoa não nos quer. Nem Jesus, gente, ficava perto das pessoas que os queriam mal. Ele sempre saía dali. Na casa de Zaqueu, eles são pelos fundos. Vocês já viram? The Chosen, está passando The Chosen. Vocês viram The Chosen? Estão vendo? É uma série, assista The Chosen, está na Netflix. É muito legal. Na casa de Zaqueu, aí o pessoal, os soldados vêm, porque tem um tumulto lá na porta, que chega aquela pessoa que vem naquela maca, né, que eles abrem o telhado para a pessoa descer para Jesus curar, e Jesus cura. Aquela pessoa que desde a nascença andava numa maca. Né? E eles chegam, como está o tumulto, aí os romanos vêm para tentar prender eles. Já tinham um esquema já para tirar Jesus pelos fundos. Então até Jesus saía, não procurava nem estar perto das pessoas que sabiam que queriam prender e tirar a sua vida e acabaram fazendo isso. Mas estava programado para aquilo, mas não era o momento ainda. Então, é assim que funciona. Então nós vamos te convidar para passar o Natal na nossa casa, alguém nós sabemos que nos fez o mal. Mas é não guardar rancor daquela pessoa, mesmo porque o rancor, o ódio, faz mal mais para nós do que para o outro. Nós vemos no trabalho de desobsessão espírita, que é o trabalho, a doutrinação, e nós vemos que o espírito chega que o médium nem respira, né? Com aquele ódio, né, Marcos? Com aquele ódio. E a pessoa que está ali sendo perseguida está seguindo a sua vida. E aquele que está ali com ódio de outra vida, que quem está reencarnado nem se lembra do que fez. Ele está sofrendo. Quem está sofrendo mais? Aquele que está odiando, que está no mundo espiritual, deixando de perdoar, de seguir em frente à sua caminhada, reencarnando novamente, procurando mudança, ficam centenas de anos ali presos aquele ódio. E o pior é assim, quando nós estamos odiando, nós esquecemos de quem nós amamos. A gente dorme com o inimigo e acorda com o inimigo. A gente dorme odiando e acorda odiando. Esquecemos das pessoas que nós amamos. Vamos usar o nosso coração para amar, não para odiar. E é assim mesmo, quando alguém faz algo para nós acordamos pensando naquilo, e dormimos pensando naquilo. E a pessoa às vezes fez, às vezes nem está preocupado conosco, nem está aí conosco. E nós estamos ali sofrendo, passando, né, aquela raiva, desequilibrando nossos órgãos físicos, né, porque tudo reflete no físico, né? Tudo. Nosso corpo é reflexo da nossa alma, do nosso espírito. Tudo que o espírito sente, reflete do nosso corpo. É úlcera, né? É pressão alta, é um monte de enfermidade nós podemos estar causando por causa disso. E não devemos jamais tomar a justiça nas próprias mãos. Porque se nós temos fé em Deus e acreditamos na justiça divina, deixamos que Deus faça a sua parte. Né? Diante do que eu comentei a respeito da porta estreita, né? Isso foi comentado sobre a porta estreita, toda situação, como eu disse, existe o outro lado, que é a porta larga. Né?
E já podemos notar que, sendo o contrário, a porta larga é tudo que é o contrário à porta estreita, ou seja, né, a porta da perdição, como diz no Evangelho, né, a porta das más escolhas, né, escolhas que, em primeiro momento, parecem às vezes ser uma boa resolução, uma escolha. Então, muitas escolhas que são feitas naquele momento de desespero, principalmente em momentos difíceis, quando essa porta larga nos é oferecida, esse é o teste maior. Estou com as contas todas atrasadas, com o aluguel atrasado, eu estou saindo aqui na porta, acho R$3.000. Puxa vida, dá para pagar minhas contas. No mesmo momento, vem alguém desesperado. Nossa, né? Olhando no chão, que foi, acabei de perder R$3.000. É uma porta larga. É ou não é? Eu vou entregar outros 3.000 para aquela pessoa que se ela está procurando, é dela, né? Não é dela? Lógico, só procura quem perde. E aí? Eu vou entregar para ela? Vou. É a prova. Essa é a porta larga. Eu vou ser honesto, eu vou devolver para ela? Vou dizer, não vi. Isso ocorre com muita frequência. Certa vez, há muitos anos, eu tenho comércio, a pessoa falou, na Via Anchieta, achei na Via Anchieta o dinheiro, a pessoa procurando, mas ainda sobrou aqui. Aí perguntou para mim, o que você acha? Eu falei, você acha que você fez certo? Acho que nós fazemos algo errado, nós queremos a aprovação, que nós sabemos o nosso íntimo que fizemos errado. Mas quando alguém aprova o que nós fizemos de errado, nós ficamos felizes, nós sentimos cúmplices. Não é assim? Eu não disse que sim, nem que não, eu disse para ele. Você acha que você fez certo? Sua consciência está tranquila. Siga em frente. Não aproveita, também não desaproveita. Por isso que eu estou comentando esse caso. Já aconteceu assim, a pessoa me perguntar. O que você acha? Quando a pessoa pergunta o que você acha, porque você já está em dúvida se você fez certo ou errado. E nós sabemos que fizemos errado, porque a lei de Deus está introjetada em nós. Livre-arbítrio e consciência, quando nós somos criados dentro dessas duas coisas. Somos criados na mesma condição. Todos os espíritos, ninguém cria anjo ou demônio, Deus cria espíritos. E cada um de nós segue a nossa trajetória. Procurando o caminho da porta larga ou da porta estreita. Qual porta nós escolhemos? Nós temos livre-arbítrio. A nossa consciência vai dizer qual caminho que eu vou escolher, qual porta eu vou adentrar, qual porta eu vou transpor, qual porta eu vou escolher. Né? É muito difícil. Né? Uma pessoa honesta está desempregada, com a família passando necessidade, né? Alguém não convida para cometer um crime, e ele acaba por aceitar o convite. É uma porta larga, é uma porta larga. Puxa, eu vou fazer, eu aguento, eu vou fazer. Não consigo emprego, né? Ou não é muito bonita, está na dificuldade, acaba recebendo às vezes um convite, né? Nós sabemos de qual convite estamos falando, acaba por aceitar. Então, sendo esses dois casos, que não poderia citar vários, né? É que ultrapassa a porta larga das facilidades, que em primeiro momento parece ser fácil e simples. E é mais danoso quando essa primeira situação funciona. Quando o primeiro erro funciona bem, nós acabamos por repetir o erro. Deu certo, eu vou fazer de novo. Parece que aquele deslize foi um sucesso. E o pior, quando aquilo funciona, né? A porta larga dá aquele sucesso, nós acabamos. Não fui preso por esse crime, ninguém viu o que eu estava fazendo, eu vou fazer novamente. É onde, né, segue. Mas nada permanece oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto debaixo do sol, como disse Eclesiastes. Né? Eu adoro Eclesiastes, é muito linda as mensagens de Eclesiastes. Né? Então, nada permanece oculto debaixo do sol. Por isso devemos ter muito cuidado a passar por essa porta larga. Outro exemplo, falar dos jovens. Né? O primeiro dinheiro que se conquista deve ser sempre honesto. Quando o primeiro dinheiro que se conquista é desonesto, é difícil de mudar depois. Alguém que ganha o primeiro dinheiro trabalhando, o meu primeiro dinheiro eu ganhei vendendo picolé em Minas Gerais e engraxando sapato. Eu tinha uma caixa de engraxar sapato assim. Eu conto para meus filhos até hoje. Vi o pessoal morava no interior, né? Que o pessoal com aquelas botinas, aqueles pessoal das fazendas, cheio de barro, né? A gente limpava a botina, passava uma tinta, depois a graxa. Tinha 7, 8 anos. Plantava alface para vender, sabe assim. O primeiro dinheiro sempre foi ganho por honestidade. A gente segue assim.
a gente aprende desde o início a ganhar o nosso dinheiro com honestidade, normalmente nós seguimos na honestidade. Mas se o primeiro dinheiro é ganho com desonestidade, dificilmente se retorna. Por quê? Porque nós somos maus. Nós somos espíritos, estamos aqui com dificuldades ainda. O primeiro passo que a gente der negativo, se nós já temos o registro espiritual lá de trás daquele erro, nós vamos seguir nele. Por isso, o que a doutrina fala? Não ofereça bebida jovem, nem cigarro, nem nada. Porque se aquele espírito traz com ele o registro de alcoolismo, e o espírito ainda, antes dos 18, 20 anos, ele ainda está naquele, sabe, ainda um lá e cá, às vezes ele consome uma dose de bebida alcoólica e o vício volta, porque o espírito tem aquele registro. Nada é sem razão, tudo tem um motivo para ser dito, para ser ensinado para nós. Os espíritos de luz sabem o que fazem para nós. Né? Então, a primeira conquista deve ser sempre honesta, né? Ou procurar ser. Né? Então, se sempre foi pela porta estreita, seguiremos pela porta estreita. Se for pela porta larga, seguiremos pela porta larga. Né? Então, é muito importante, né, que nós sigamos isso. Tá? Mas a doutrina espírita acredita na mudança do ser humano. Não quer dizer que a pessoa não possa mudar a sua trajetória. Não pode ser que aquele que escolheu a porta larga inicialmente mude, e eu conheço pessoas que mudaram, assim como conheço as pessoas que também eram honestas, acabaram se desviando para outro caminho. Não é assim? Sim. Nada é definitivo. Conheço pessoas que ficou presa por muitos anos e que hoje é uma pessoa que, nossa, jamais quer mexer, jamais quer, sabe? Trabalha, sabe, assim, pesado, não quer saber. E eu admiro muito essas pessoas, porque é muito difícil nós trocarmos a porta larga pela porta estreita. Trocar a estreita pela porta larga talvez seja mais fácil. Mas o contrário é muito difícil. Porque se acostumou com a coisa fácil. Fácil, entre aspas, né? Mesmo porque hoje eu estava vendo também a reportagem que 80% dos crimes não são descobertos. Eu quero ainda buscar essa reportagem para ver. É uma pessoa que, baseado no Instituto Internacional e tudo mais, é falando que o crime compensa. Compensa porque a grande maioria não é descoberto, não é esclarecido. Aqui no Brasil, 10% dos crimes apenas de assassinatos são esclarecidos. 90% não são. É a porta larga. Então, a pessoa escolhe esse caminho e fala, bom, a minha possibilidade de ser punida é apenas 10%. Só que quem pensa apenas na vida material aqui, mas e depois? No plano espiritual, nós vamos ter que responder por aquilo, porque Deus a tudo vê, ou nós a tudo vemos. O que é a porta larga e o que é a porta estreita? Porta larga nós fazemos escondido, porta estreita que nós fazemos abertamente. Porta larga é o pecado. Todo pecado é cometido, né? Apesar que tem pessoas que pecam, cometem erros e acham que está certo, e conta a vantagem, até quando tira a vida de alguém. Porque a condição evolutiva daquele ser ainda é aquela. Ninguém ainda vê aquilo como uma coisa normal, porque a condição evolutiva daquele espírito ainda é aquela. E nós também podemos ter sido assim lá atrás. Quem diz para nós não fizemos o que aquele que fez hoje, ou até pior? Quem diz para nós que nós não fizemos? Por isso sempre nós devemos evitar de julgar, porque nós não sabemos. Porque nesse diálogo que Jesus fala, ele se inicia quando um judeu pergunta a Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? Né? Porque naquele tempo se imaginava apenas os judeus eram considerados povo eleito que se salvariam. E Jesus responde, mutai para entrar pela porta estreita. Não é proibido ser em busca do dinheiro, em busca do material, mas porque a evolução do planeta, do universo, depende disso. Mas que seja de forma honesta, que seja com o suor do nosso rosto. Através da porta estreita e não da porta larga. Trabalho honesto, respeitando as pessoas, respeitando os funcionários, respeitando os colegas, os patrões, os seus nada se leva ao final da encarnação, a não ser o nosso espírito, a nossa alma e o que nós semeamos, de bom ou de ruim. Simples assim. Não levamos nada, devemos muitos vender a sua alma ao diabo, como se diz,
para acumular coisas que não se levam daqui. Assim, combater orgulho, desapego, né? Praticar o perdão incondicional. Então, ultrapassar essa porta estreita ainda é muito difícil para nós. Mas nós vamos nos esforçando, vamos fazer o melhor que nós pudermos em relação a nós mesmos. Né? Então, que nós possamos seguir nessa busca, né? Nesse suor do rosto, nessa abnegação, né? Simplificando essas portas, poderia ficar horas aqui, né, falando, mas representa a porta estreita, tudo que queremos praticar, necessitamos nos esconder após sua prática, é a porta larga, como eu disse. Enquanto que todas as ações que pudermos agir à luz do dia, e sem medo de represálias e punições, essa é a porta estreita. A porta estreita é a renúncia às coisas do mundo, que eleva e edifica e enobrece o ser humano. São as coisas que trazem para nós a porta estreita. Então, a religiosidade, como eu disse, é muito importante. Aprender a respeitar as leis de Deus é a base moral de todo ser humano. Então, que nós possamos seguir nessa busca. Se a porta estiver um pouco apertadinha, vamos nos virar de lado, vamos procurar passar por ela, porque no final da nossa encarnação estaremos felizes, contentes conosco mesmo, e os nossos espíritos amigos, que nós sequer temos noção que eles estão ao nosso lado, o nosso mentor espiritual, chamado também como anjo da guarda, ficará feliz conosco, sabendo que nós fizemos o nosso melhor, que nós nos esforçamos para transpor essa porta estreita que é tão difícil. Ainda temos nossos escorregões, cometemos nossos erros, mas que esses erros sejam cada vez menores. Vamos lembrar dessa situação que tivemos, querendo fazer alguma coisa que não seja legal, vamos lembrar desse Evangelho. Eu vou passar por essa porta estreita, eu vou me conter, eu vou me controlar, eu não vou me desequilibrar. Então, que nós possamos praticar esse exercício, que exercitar o corpo na academia não é tão difícil quanto exercitar a nossa paciência, o nosso amor ao próximo, a nossa resignação diante das dificuldades. Muita paz a todos, a nossa palestra se encerra, mas nós vamos fazer aquela nossa vibração final, para que possamos agradecer aos mentores amigos, a Deus e a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, mas antes eu vou falar um pouquinho com as pessoas que compartilharam aqui, que nós estamos ao vivo, né, pelo Face, o Instagram não quis abrir, né? Jaime Wagner, que é de Portugal, de Guimarães, de Portugal, sempre segue nas lives, esclarecendo que em Portugal essa hora são 10 para 1 da manhã. Porque lá são 4 horas à frente. Ele está sempre na. Ele e a irmã dele, Ana Wagner também. Ana Lúcia, que é minha prima de Valência, no estado do Rio. Marcos Valentim Granelli, que é esse menino lindo que trouxe para mim aqui o papel. A Maria Silva, a Cida Tussolini, a Luzia Maciel, Maraci Cachete, José Lima, Ronaldo Oliveira, Mila Leandro, Carmen Pontes, que é de Mogi das Cruzes, Franco Gasparini Filho, que é de Franca, Edilene Diório, Reginaldo Alves, da Baixada, Rosimeire Pérez Garcia, quem é? Rosimeire daqui do Luz e Harmonia, Rosimeire, não é isso? Rosimeire Pérez Garcia. Cida de Mendes Veríssimo, minha prima, Vera Sidani, Zilda Ferreira, Isete Vieira Soares, Maria Augusta Paiva e a Megan Regina. E tem mais uns nomes aí que às vezes a gente não consegue acompanhar. Gente, e vocês aqui, obrigado, vocês que vieram pela primeira vez na casa, sejam sempre bem-vindos. Todas as quintas-feiras tem. Sábado também, né, Marcos? Também. Sábado também, tem reunião. Então, muito prazer ter vocês conosco. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus, a oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui, reunidos, para mais um aprendizado, falando dessa porta estreita, que é o caminho difícil, é o caminho da resignação, diante das provas, é o caminho do amor ao próximo, especialmente do perdão. Agradecendo essa casa que nos recebe a muitos, agradecendo a presença dos encarnados e também dos irmãos desencarnados que certamente estão aqui conosco, que são trazidos até aqui também para o aprendizado. Aprendizado esse que não é relativo a nenhum de nós. Eu aprendo e todos nós aprendemos, porque estamos todos em espírito de evolução. Apesar de eu estar aqui na frente falando, não quer dizer que eu seja mais evoluído do que ninguém. Que nós possamos seguir em frente a nossa caminhada,
e que essa casa possa manter sempre suas portas abertas, recebendo a todos, recebendo os irmãos necessitados de auxílio, de amparo, e que nós possamos sempre estarmos cuidando do nosso espírito, da nossa alma, escolhendo sempre a porta estreita, que é a porta da resignação e a porta do perdão. Graças a Deus, graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom retorno aos nossos lares. E ao adentrarmos a Câmara de Paz, possamos receber o que viemos buscar aqui nessa noite. Muita paz a todos e muito obrigado. Obrigado a vocês.